Temos aqui o professor com a gente, o professor e o cenário mais bonito do Brasil. O professor aqui com o mapa mundi, que deu aquela bagunçada, hein? Desde a chegada de Donald Trump, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor Vitélio, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa, Basília, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Tudo bem. Ô, professor, algumas coisas a gente não consegue entender, porque ele foi eleito, e foi eleito prometendo que ia fazer exatamente isso que está fazendo. Eventualmente, o eleitor não tinha tanto conhecimento sobre os impactos, ou imaginava que não ia ser, que as decisões não seriam tão fortes, né? Tão disruptivas. O que acontece para uma aprovação baixa de Donald Trump? Bem-vindo. Elisa, certamente os eleitores não tinham ideia dos impactos das decisões. E veja, os impactos maiores ainda nem chegaram, porque o Trump vem adiando a imposição da maioria das tarifas que ele quer aplicar ao mundo todo, adiou por 90 dias. E quando essas tarifas forem aplicadas, a inflação nos Estados Unidos vai aumentar. Os juros já estão altos, estão de 4,25% a 4,5%. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, não indica que irá baixar. O Trump está fazendo até campanha para a demissão do presidente do Banco Central. Mas a questão é que a Kamala Harris, ela não se elegeu, segundo a maioria das análises, por causa dos dois Is, da política de imigração e da inflação, que foi muito alta no governo Biden, ainda um reflexo da pandemia e também de decisões do próprio governo Biden. Agora, eu achei muito interessante a pesquisa que a CNN fez, porque realmente, como você pontuou, o índice de aprovação do Trump é de 41%, o que é, desde a década de 1950, o menor índice para os primeiros 100 dias de governo. A última vez que foi tão baixa foi no governo do Eisenhower, que foi lá de 53 a 61, em um período do governo Eisenhower. E veja só, eles vão finalizar com isso. Só 22% dos americanos acreditam que o Trump está no caminho certo com o governo dele. 45% desaprovam completamente o que ele vem fazendo. É muito baixo um índice para um governo que acabou de ser eleito e que está apenas completando 100 dias, Elisa. Para a democracia em si, né, para o bem-estar social da população, seja a aprovação baixa, quando a gente fala que no Brasil isso é ruim, em outro país e também nos Estados Unidos, independentemente da bandeira desse presidente. Basília Rodrigues está com a gente, Isabel Mega também, então bora aqui começar a rodar com as perguntas. Basília? Professor, obrigada mais uma vez pela entrevista. Eu queria que o nosso espectador pudesse fazer uma comparação aqui entre política brasileira e política americana. O Donald Trump driblou a condenação criminal que tem contra ele nos Estados Unidos, driblou a possibilidade de perder nas urnas no ano passado, então tirando aí fora Biden e Kamala. Mas será que vai conseguir driblar essa impopularidade? Porque são 100 dias de 4 anos de governo. Existe lá nos Estados Unidos o expediente de um impeachment, alguma forma que pudesse encurtar o mandato de Donald Trump, caso fosse essa a vontade, não só da política, mas também da população americana? Basília existe, mas isso não está no radar agora. O que está no radar, inclusive alguns republicanos, como Ted Cruz, estão dizendo isso, é que a popularidade do governo Trump está tão baixa que nas eleições de midterm, que são as eleições de meados de mandato, que são em novembro do ano que vem, os republicanos podem acabar perdendo as duas casas. Geralmente, nas eleições de meados de mandato, o governo que se elege, e geralmente o governo que se elege, o presidente, leva as duas casas, né, a Câmara e o Senado. Geralmente, nas eleições de meados de mandato, ele perde uma das casas. Isso aconteceu no primeiro mandato do Trump, ele perdeu a Câmara. Na época, vocês devem lembrar, ele tinha praticamente uma guerra diária com a Nancy Pelosi, que era presidente da Câmara dos Representantes. O que está no radar nesse momento é a preocupação dos republicanos em perder muito apoio nas eleições agora de midterm. Inclusive, 4 senadores republicanos votaram contra o Trump na imposição de tarifas ao Canadá. Veja só, eles se juntaram aos democratas, fizeram maioria no Senado, só que aí quando esse projeto chegou na Câmara, o Trump tem o presidente da Câmara. Então, eles não colocaram em votação esse projeto, né? Nós vimos esse cenário acontecendo no Brasil algumas vezes em processos de impeachment, já que você pontuou como um exemplo. Agora, só vou finalizar dizendo isso, Basília.
O Trump foi condenado nos Estados Unidos por um júri popular, não foi um juiz, não foi um sistema, foi um júri popular que o condenou. No caso da Stormy Daniels, no caso de pagamento de propina, e lá não existe o sistema da ficha limpa. Então, ele acabou sendo eleito e eleito com ampla maioria. Realmente, a Elisa, quando perguntou se o eleitor não esperava os efeitos dessa agenda dele, não esperava, né? Eles elegeram, eles queriam mudança, mas os efeitos têm sido muito amargos e ainda nem começaram a ser sentidos em sua totalidade, Basília. Isabel Mega. Oi, professor. Sempre bom ter você aqui. Muito obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Enquanto o senhor falava, eu ficava pensando naquele mapa que a gente fica obsessivamente olhando em toda a eleição americana e nos chamados estado pêndulo. O Trump conseguiu conquistar todos esses estados que, dependendo de como andam as ondas nos Estados Unidos, se comportam de uma maneira ou de outra. O que está acontecendo nesses estados hoje? Como que esses estados podem contribuir para esse resultado desfavorável de hoje? Dá para a gente atribuir somente a um reflexo do tarifaço internamente? O que mais, de fato, começa a acontecer na vida das pessoas que ajudaram a eleger Trump, ainda que inicialmente a gente poderia ter ali um pouco mais de ressalvas em relação ao voto dos latinos, mas ele foi importante também para a eleição de Trump nessa última eleição. A vida dessas pessoas começa a mudar de uma maneira desfavorável também, ou é cedo para dizer isso, professor? Bom dia, Isabel. Pois é, a questão é o contrário, a vida das pessoas não está melhorando. O Trump está sob holofote, agora é bem verdade que ele ficou sob holofote, ficou na imprensa durante o mandato do Biden também, mas ele vem sendo analisado mais de perto por vários analistas, ele está no poder, afinal de contas, e as pessoas começam a se conscientizar do que está acontecendo, que essa política tarifária não deve repor os empregos que ele promete nos Estados Unidos, que certos assuntos não agradam o público interno. Tem assuntos estrangeiros, assuntos de relações internacionais, como, por exemplo, descredibilizar a OTAN, né? Nesse momento, a União Europeia se arma a 800 bilhões de euros, a gente não vê isso desde a Segunda Guerra Mundial. A reação do Trump em relação ao Putin e ao Zelensky, aquele episódio na Casa Branca ficou muito ruim para o Trump. Nós vimos ele, recentemente, no funeral do Papa Francisco, se aproximando do Zelensky, usando uma postura, inclusive, corporal diferente, se aproximando também do Macron. Ele tentou imprimir uma imagem mais favorável, né? Vocês estão mostrando, nesse momento, né, as cenas, tudo isso, é claro, foi planejado politicamente. Agora, a questão toda ele também vem recuando, né? Na guerra comercial contra a China, por exemplo, se popularizou a expressão "o Trump amarelou", porque ele é desfavorável essa guerra tarifária nesse momento aos Estados Unidos. A China pode simplesmente suprir os seus comerciantes com poupança e pode direcionar as exportações para outros países, como Xi Jinping vem fazendo, foi visitar o Camboja, o Vietnã, conversou com a Coreia do Sul e com o Japão, que seria inimaginável há pouco tempo. Enquanto isso, os Estados Unidos não conseguem suprir muito rapidamente os produtos que precisam comprar da China. E se forem tentar produzir dentro dos Estados Unidos, vão encarecer muitos produtos. Eu vou finalizar dizendo que tem uma pesquisa que demonstra que o iPhone, que hoje custa pouco mais de $1.000 nos Estados Unidos, se fosse completamente produzido dentro dos Estados Unidos, como o Trump quer, custaria $3.500. Não é uma questão, portanto, de levar as fábricas para dentro dos Estados Unidos, é uma questão de eficiência e de preços. É assim que a globalização funciona há décadas. E as pessoas estão, muitas delas, percebendo isso nesse momento. É claro que ele ainda tem um eleitorado fiel, mas é pouco mais de 20%, é muito baixo ainda, Isabel. Professor, fazer-te aqui mais uma pergunta sobre... É muito legítimo que a população, as pessoas, ou qualquer que seja o lugar, pense assim, tô cansada disso tudo, eu quero que venha alguém que fale umas verdades mesmo, que diga para fulano, eu não preciso de você, quase que vivendo como se fosse uma ilha, né? Eu sou autossuficiente, eu me basto, não preciso de ninguém. Porém, a história nos mostra, a realidade, o noticiário, que isso é impossível, porque um depende do outro. É legítimo que as pessoas queiram um perfil desse mais outsider, eu vou falar umas verdades, mas no mundo globalizado, professor, isso pode causar mais efeitos desastrosos do que positivo, porque é legítimo querer, mas na vida real é difícil, né?
Elisa, essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas hoje se informam em bolhas. Veja a quantidade de pessoas que acreditam que a Terra é plana. É imensa. Assim, para nós professores, esse fenômeno é uma derrota, porque é sinal de que a gente não consegue mais transmitir a informação científica que está aí estabelecida há séculos, sabe? Então, infelizmente, o que nós imaginávamos que seria a tecnologia, que iria conectar as pessoas, ampliar o conhecimento, em algum sentido até funciona dessa forma, mas muitas pessoas escolhem se fechar em grupos, em bolhas de desinformação. É evidente que é desinformação, a ponto de nós chegarmos num contexto em pleno 2025 que tem pessoas que acreditam que pode navegar até a borda do planeta. Eu estou usando essa analogia para demonstrar que muitas questões são ditas de uma forma que não é ratificada por ninguém, né? Essa política tarifária do Trump, por exemplo, não existe teoria econômica por trás dela. Prêmios Nobel de economia criticam isso. Olha o Stiglitz, por exemplo, um grande economista, dizendo que não tem teoria econômica por trás disso, que sustente isso que o Trump está fazendo. E ele escolheu o Peter Navarro, que é um cara que que usava ele mesmo, ele mudou, fez um acrônimo com as letras do nome dele, citava ele mesmo para proteger essa política tarifária. Inclusive o Peter Navarro, que é assessor comercial da Casa Branca, foi xingado pelo Elon Musk, outra divisão interna dentro do gabinete recém-criado pelo Trump. Então, ao invés de acreditar em estudiosos, em estudos estabelecidos na ciência, muita gente acredita no que o seu político de preferência, o que o seu influenciador diz, e o Trump tem, inclusive, uma rede social para isso, Elisa, e ele consegue convencer muita gente de que ele está certo, embora todas as evidências mostrem o contrário, Elisa. Antes da gente encerrar, Basília Rodrigues tem aqui mais uma pergunta para o professor. Queria que o professor fizesse uma avaliação. O que mais dá para esperar do Trump? O senhor viu um movimento de arrefecimento, de recuo, mas, eu repito, são 100 dias de 4 anos. Já que Trump não pode decretar que a Terra é plana, o que a gente pode esperar mais desse saco de absurdos que poderão vir ali dos Estados Unidos? Olha, essa pergunta, Basília, a questão é a seguinte: no primeiro mandato do Trump, ele tinha um gabinete de pessoas experientes que criavam freios e contrapesos ao que ele fazia. Inclusive, em 2021, houve uma tentativa de enforcamento do vice dele, do Mike Pence, porque o Trump queria que ele não ratificasse a vitória do Biden. Neste governo, o Trump escolheu só pessoas que são extremamente leais a ele, a começar pelo J.D. Vance, o vice dele, que também acusa o Biden de ter perdido aquelas eleições. Então, ele não tem alguém que chegue e diga: olha, isso aqui não pode ser feito, isso aqui está errado, isso aqui não vai funcionar. O gabinete dele é formado de pessoas que usam a palavra dele como se ele fosse um rei. Inclusive, ontem ele disse que ele está muito feliz nesse segundo mandato, porque ele não é só presidente dos Estados Unidos, ele é agora o presidente do mundo, né? Ele se coloca dessa forma. Então, o que esperar de um governo desses? Olha, no primeiro mandato ele olhava para a Bolsa de Valores, olhava para o mercado. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos perdeu mais de 6 trilhões de dólares depois que ele foi eleito. Isso é 3 vezes o PIB do Brasil. E não há sinais de que ele esteja escutando. Ele diz: não, isso aqui é um sacrifício necessário. Talvez seja necessário que o Trump perca a maioria que ele tem hoje na Câmara ou no Senado, nas duas casas, e que as decisões da Suprema Corte comecem realmente a confrontá-lo e que ele siga as decisões da lei. Porque se isso não acontecer, se as instituições dos Estados Unidos não funcionarem, o Trump vai acabar se tornando um autocrata. Ele já está no caminho disso, Basília. Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, professor Vitélio Brustolin. Muito obrigada mais uma vez, professor.